Imagine um viajante perdido em uma floresta escura, sem mapa, sem bússola, cercado por perigos invisíveis. Ele não sabe para onde ir ou como sair dali, mas de repente um guia experiente aparece, segurando uma tocha que ilumina o caminho e garante que ele chegue em segurança ao destino. Qual seria o sentimento do viajante? Um alívio? Confiança? Segurança? Essa cena reflete nossa condição espiritual. Vivemos em um mundo repleto de incertezas, perigos e tribulações. Sozinhos estaríamos perdidos. Mas em Apocalipse 7, João nos revela que o Cordeiro, Jesus Cristo, é aquele que nos guia e garante a nossa salvação. Ele não apenas aponta o caminho, ele é o caminho, como o Cordeiro que foi morto e vive eternamente. Ele sela os seus servos e os conduz em segurança ao trono de Deus. Hoje, ao olharmos para Apocalipse 7, veremos como o Cordeiro não só assegura a proteção do povo de Deus, mas também garante a nossa esperança eterna no futuro. A pergunta é: como essa segurança que o Cordeiro oferece transforma a maneira como vivemos agora? Vamos dividir a nossa lição 13 em duas partes. A segurança na terra, Apocalipse capítulo 7, versículo de 1 a 8, e a segunda parte, a segurança na eternidade, Apocalipse 7, versículo de 9 a 17. Se o Cordeiro é aquele que garante a nossa salvação, a primeira maneira como ele demonstra isso é através da nossa proteção e do nosso selo de salvação. Deus protege o seu povo em meio ao julgamento e sofrimento, garantindo que não sejamos consumidos pelo caos. E ele nos sela para a salvação. O selo representa a garantia de salvação e a promessa de que Deus está com o seu povo, protegendo-os. Esse selo não é apenas um símbolo, mas uma garantia divina que pertencemos a Deus. Estamos sob sua proteção e somos separados para o seu propósito. Versículo 1. 4 anjos seguram os ventos nos 4 cantos da terra, simbolizando a contenção do julgamento até que os servos de Deus sejam selados. 4 cantos da terra podemos interpretar como norte, sul, leste, oeste. Os 4 pontos de localização. Versículo 2 e 3, um anjo vindo do leste clama que nada seja danificado até que o selo de Deus seja colocado nas frontes dos seus servos. Versículo de 4 a 8, o número dos selados é de 144 mil, representando a plenitude do povo de Deus, organizado pelas 12 tribos de Israel. A passagem dos 144 mil selados gera diferentes interpretações dependendo da linha teológica adotada. Nenhuma linha está correta mais do que a outra, ou uma mais certa, ou outra mais certa. Não, são linhas de interpretação. Vamos analisar as principais perspectivas teológicas das 4 principais linhas. E vamos analisar o texto na luz de cada uma. Temos aqui o pré-milenismo histórico. Ele está pautado nos versículos de Apocalipse 20, capítulo 20, versículo de 1 a 6, descreve o reinado milenar de Cristo. Mateus 24, 29 a 31, da segunda vinda de Cristo, após a tribulação. 1 Tessalonicenses 4, 16 a 17, o arrebatamento no contexto da segunda vinda. E Daniel 9, 24 a 27, a profecia das 70 semanas, frequentemente associada à tribulação.
Então, eles interpretam essa visão que foi da igreja primitiva. Os cristãos enfrentavam tribulações, não necessariamente 7 anos literais, e após essa tribulação, o retorno de Cristo. Muitos defendem que essa visão acredita que o arrebatamento ocorrerá simultaneamente quando a vinda de Cristo, a sua segunda vinda. Os selos e os cavaleiros que estamos estudando em Apocalipse são literais, que ocorrem durante a tribulação, como parte do julgamento. E os 144 mil são judeus literais selados durante a tribulação. Então, acredita-se que Cristo veio, estabeleceu a era da igreja, e com ele, com a primeira vinda, a tribulação não literal. Depois Cristo retorna, estabelece um milênio físico, um milênio literal, vem o juízo final e o novo céu e nova terra. Aqui a gente vê no gráfico, quanto mais escuro, mais pior conduta moral, e quanto mais claro, melhor conduta moral. Essas linhas de interpretações são adotadas da revista História Cristã, edição 61, páginas 26 e 27, com a permissão para o BSF. A segunda linha teológica é o dispensacionalismo. Então, dentro dessas quatro, o dispensacionalismo, que é a quarta, vamos fazer uma distinção no dispensacionalismo com a interpretação da tribulação e o arrebatamento. O dispensacionalismo como um todo, essa visão, ela é fundamentalista moderna, para cristãos conservadores, considera o arrebatamento como um ponto central que ocorre no caso do pré-tribulacionista, antes da tribulação de 7 anos, físico e literal, como você pode ver na sua tela. O tempo da igreja é visto como um parêntese, no qual o plano de Deus para Israel está em pausa para entrar o tempo da igreja. Ele constrói a igreja, Deus constrói a igreja entre os gentios. Os selos e os cavaleiros são entendidos como um julgamento literal que acontece durante a tribulação. Esses eventos fazem parte do plano de Deus para purificar a terra. Para o pré-tribulacionista, ocorre após o arrebatamento. Os 144 mil são judeus literais evangelizando durante a tribulação. Depois vem a segunda vinda de Cristo, estabelece o milênio literal, e depois do milênio, juízo final, novos céus e nova terra. Teve a era de Israel antes, a era da igreja, que é um parêntese, e depois o milênio. Para destacar, os 7 anos de tribulação, acredita-se que seja literal. Os versículos que se apoiam são 1 Tessalonicenses 4, 16 a 17. O arrebatamento é interpretado como antes da tribulação. 1 Coríntios 15, 51 a 52, seremos transformados no arrebatamento. Daniel 9, 24 a 27, as últimas 7 semanas são interpretadas como tribulação de 7 anos. Apocalipse 3 a 10, a promessa de que a igreja será preservada da hora da aprovação. E Romanos 11, 25 a 26, distinção entre Israel e igreja como sendo restaurado. O pré-tribulacionista, como mencionei, ele tem como apoio os versículos 1 Tessalonicenses 4, 16 a 17, como mencionei, que o Senhor descerá do céu, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, que estivermos vivos, seremos arrebatados. Interpretado como a remoção da igreja antes da tribulação. Apocalipse 3:10, eu guardarei da hora da provação, que está por vir, sobre o mundo inteiro, entendido como a promessa de proteção da igreja antes da tribulação. E 1 Tessalonicenses 1 a 10, Jesus que nos livra da ira futura, associado ao livramento da igreja na grande tribulação.
E 2 Tessalonicenses 2,7. Aquele que agora o detém será afastado, entendido que o Espírito Santo, sendo removido junto com a igreja, antes do anticristo ser revelado. Vamos para continuar o dispensacionalismo, mas como o meso-tribulacionista. Qual é a diferença? Ele acredita que durante esses 7 anos literais de tribulação, no meio da tribulação, a igreja é arrebatada. Essa é a única diferença. E Cristo vem na segunda vinda, estabelece o milênio. Então, para discutirmos aqui o meio da tribulação, esses textos estão em Daniel 9:27. Ele fará firme aliança com muitos por uma semana. Na metade da semana fará cessar os sacrifícios e as ofertas de manjares. A tribulação de 7 anos é dividida em duas metades, com eventos mais intensos na segunda metade. Em Mateus 24, 15 e 21, quando vocês virem o sacrilégio terrível, haverá então uma grande tribulação. A abominação da desolação ocorre no meio da tribulação, marcando o início do período mais severo. E Apocalipse 11:15, o arrebatamento é associado ao soar da 7ª trombeta, que ocorrerá no meio da tribulação. Então aqui é uma outra linha de interpretação dentro do dispensacionalismo. A última linha de interpretação dentro do dispensacionalismo, que é o pós-tribulacionista, ele tem só uma diferença, que o arrebatamento é feito pós-tribulação de 7 anos literais. O arrebatamento acontecerá após a tribulação, antes da segunda vinda de Cristo, melhor dizendo. Os principais textos estão na Mateus 24, 29 a 31. Logo após a tribulação daqueles dias, ele enviará os seus anjos com uma forte som de trombeta e eles reunirão os seus eleitos. O arrebatamento é visto como parte da segunda vinda após a tribulação. Essa é a interpretação. João 16:33. No mundo vocês terão aflições, contudo tenham ânimo, venci o mundo. Jesus dizendo. Os crentes são chamados a perseverar durante a tribulação. Apocalipse 24:6. Os santos que passaram pela tribulação reinarão com Cristo no milênio. E 2 Tessalonicenses 2:1-3. Não deixe que ninguém os engane, pois aquele dia não virá até que o primeiro aconteça a rebelião e seja revelado o homem do pecado. O arrebatamento acontece após a manifestação do anticristo, o que ocorrerá durante a tribulação. Então, dentro do dispensacionalismo, essas 3 linhas, mas agora a gente muda a forma teológica, a gente vai para o amilenismo. Então, dentro dos 4, tivemos o primeiro, que é o pré-milenismo histórico, o dispensacionalismo, segundo, e agora o amilenismo. O amilenismo é uma visão de Agostinho e da Igreja Católica Romana. E também tem impacto em Calvino, presbiterianos, luteranos. É a era atual, essa era de milênio é entendida como milênio espiritual, no qual Cristo, pela Igreja, ele reina nos corações dos cristãos. Embora o mundo se torne progressivamente mal, Cristo está reinando e transformando vidas pelo Evangelho. Os selos e os cavaleiros são interpretados de forma simbólica, representando o julgamento e eventos recorrentes ao longo da história humana, guerras, fomes, pestes, morte, culminando no juízo final e na segunda vinda de Cristo. Não tem arrebatamento secreto, não tem nem anos literais de tribulação. Os 144 mil eles simbolizam todo o povo de Deus, judeus e gentios convertidos, Apocalipse 7. Então essa é a terceira visão. A quarta visão é o pós-milenismo. Essa visão é popular
entre os evangélicos do século XIX e algumas tradições reformadas. Sugere que os cristãos, com a ajuda de Deus, reformarão a sociedade, gradualmente, a melhorando, mesmo num estado imperfeito. Os selos e os cavaleiros são frequentemente entendidos como símbolos ou símbolos históricos que representam o pecado, a dificuldade e o julgamento divino ocorrendo ao longo da história por conta da maldade das pessoas, mas são superados pelo progresso do Evangelho. 144 mil representam a Igreja Universal, os eleitos. Bom, o texto para apoiar o amilenismo está em João 18,36. O reino de Cristo não é deste mundo, apoiando o reino espiritual. Mateus 28, 18 a 20. Cristo já tem toda a autoridade e reina agora. Efésios 2, 6. Crentes já estão assentados nos lugares celestiais com Cristo. Apocalipse 24, 6. O milênio é interpretado simbolicamente como o período atual. E Hebreus 12, 22 a 24, a igreja como um povo celestial. Então, essa aqui é a base de textos, principais textos para essa interpretação espiritual do 144 mil e do milênio. O pós-milenismo, como eu expliquei, aqui as bases de textos são Mateus 13, 31, 33, parábolas do grão, de mostarda e do fermento, mostrando o crescimento do reino de Deus. Salmo 72, 8 a 11, uma visão de domínio universal do Messias. Isaías 2, 2, 4, todas as nações fluindo para um monte do Senhor, simbolizando a expansão do reino. Mateus 24, 14, o Evangelho será pregado em todo o mundo antes do fim. E 1 Coríntios 15, 24 e 25, Cristo reinará até que todos os seus inimigos sejam colocados sob os seus pés. Então essas linhas teológicas, elas nos deixam interpretar esses 144 mil de formas diferentes. Mas vamos focar naquilo que é igual para todas as linhas teológicas. Porque não tem nenhuma certa, nenhuma errada. É simplesmente a forma de interpretar. Se nós olharmos, todas elas garantem o quê? Uma doutrina básica para nós cristãos. Não importa a linha teológica, escatológica que temos. É a segurança eterna. A segurança eterna, ela é dada e se nós olharmos para Efésios 1 a 13 e 14, quando vocês creram, foram selados com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança, até a redenção daqueles que pertencem a Deus. Ela é dada porque ela mostra que o selo simboliza a posse e proteção divina. Em Cristo, nós temos a segurança, a promessa que estaremos com Deus, salvos. Então, nós podemos nos assegurar nisso, aguardando a nossa redenção. Não importa se é antes da tribulação, no meio da tribulação, depois da tribulação, ou que seja literal ou não literal, mas estamos seguros em Cristo. Porque a nossa segurança em Cristo ela é eterna, porque Ele nos liberta do medo, da incerteza, do castigo que o julgamento trará. Segunda Timóteo, capítulo 2, versículo 19, entretanto, o firme fundamento de Deus permanece tendo este selo. O Senhor conhece o que são seus. Confirma que o selo é a marca de pertencimento do Senhor. Ezequiel 9, 4 a 6. Deus manda selar na testa aqueles que são fiéis a Ele antes do julgamento. Aponta para um tema recorrente, o selo com proteção contra o julgamento. João 10, 27 e 28. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço. As conheço. E elas me seguem, e eu lhes dou a vida eterna. Elas jamais perecerão. Ninguém as poderá
arrancar da minha mão. Reforça que o Cordeiro protege aqueles que lhe pertencem. Então, com isso, a gente chega ao nosso primeiro princípio. Deus protege o seu povo. Deus protege o seu povo. A palavra de Deus declara que Deus protege o seu povo em meio ao julgamento e sofrimento, garantindo que não sejamos consumidos pelo julgamento, pelo caos e pela tribulação. Ele é o nosso refúgio. O refúgio que nos fortalece em tempos difíceis, garantindo a nossa segurança e proteção. O sangue de Jesus nos protege contra o julgamento, o pecado, o poder do pecado e nos garante segurança eterna. Vamos aplicar essa verdade? Como você sabe que Deus é o seu refúgio? Como você sabe que Deus é o seu refúgio? O leva a enfrentar com coragem os desafios do dia a dia. Como saber que Deus protege você? O leva a agir com mais fé e menos medo ao enfrentar tribulações, provações. Como saber que você está sob a proteção divina o leva a depender mais de Deus do que das suas próprias forças. Confie na providência. Nós podemos confiar em Deus. Ele é tardio ao se irar. E ele livra seu povo da tribulação, do caos e do julgamento. Busque fazer a vontade de Deus. Podemos buscar a direção de Deus em oração e na palavra dele. Podemos buscá-lo em nossas vidas. Segunda divisão, nós vemos uma multidão que ninguém pode contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, vestindo de branco, segurando palmas nas mãos, simbolizando a universalidade da salvação em Cristo, mostrando que a obra do Cordeiro alcança toda a humanidade. O clamor da salvação, no versículo 10, a multidão declara em alta voz: a salvação pertence ao nosso Deus, que está sentado no trono, e ao Cordeiro. Este louvor reflete que a salvação é inteiramente obra de Deus, não baseada nos méritos humanos. Versículo 11 ao 12, os anjos, os anciãos e os 4 seres viventes adoram a Deus ao redor do trono, destacando a glória e a soberania divina. Toda a criação se junta em adoração, reconhecendo Deus como a fonte de salvação. Versículo 13 e 14, um dos anciãos explica que a multidão são aqueles que vieram da grande tribulação e lavaram suas vestes no sangue do Cordeiro. Isso reforça a doutrina da perseverança dos santos. Apesar das tribulações, os crentes permanecem fiéis, porque sua salvação está assegurada em Cristo. Nós podemos aqui destacar alguns pontos teológicos, que é a universalidade da salvação. A multidão, no versículo 9, a multidão é de todos os lugares, nações, tribos, povos e línguas. Isso cumpre a promessa de salvação de que Deus disse que Deus alcançaria todas as etnias em Gênesis 2, 3, Apocalipse 5, 9. Teriam salvos de todos os lugares. E nos leva à perseverança dos santos. Os redimidos permanecem fiéis, mesmo em meio à tribulação, à tentação, a desejos carnais, eles permanecem fiéis, lutando, porque eles estão curados no sangue do Cordeiro. Um salvo luta contra o pecado. Um salvo luta na tribulação. Mesmo que ele perca tudo, perca o que for, ele luta. Porque essa é a prova. Isso faz parte do selo. Isso faz parte dos distintivos de ser cristão.
perseverar. João 10, 28, 29, eu lhes dou a vida eterna e eles jamais perecerão, ninguém as poderá arrancar da minha mão. A doutrina da perseverança ensina que aqueles que verdadeiramente pertencem a Cristo serão sustentados até o fim, porque Deus quem o preserva. Filipenses 1, 6, Romanos 8, 29 a 30. O sangue do Cordeiro é a fonte de vitória. As vestes brancas simbolizam a justiça importada por Cristo. Damos a Ele as nossas vestes ruins, nossos trapos, e recebemos a veste dele, a justiça. Fundamento da vitória, versículo 14. Efésios 1, 7. Nele temos a redenção pelo seu sangue, o perdão dos pecados. O consumo final da salvação, as promessas de Apocalipse, versículos 15 a 17, são ecoadas em Apocalipse 21, 3, 4, onde Deus habitará com seu povo e enxugará todas as lágrimas. O Cordeiro, como pastor, aponta para o cuidado de Cristo durante e após a vida. Essa vida que temos, terrena. Ele não só cuidará de nós aqui, mas já promete que nos cuidará de nós no futuro, na vida eterna. João 10, 11. Para entendermos melhor onde ficam as multidões dentro das linhas escatológicas que vimos anteriormente, vamos destacar que a grande multidão, a única coisa que nós acrescentamos aqui é que a grande multidão, os salvos que passarem pela tribulação, Apocalipse 7, essa é a linha pré-milenismo histórico. Todos os salvos que passarem pela tribulação, por essa vida, que estão crendo, aceitando Jesus, se lavando pelo sangue do Cordeiro, esses interpretam que essa é a grande multidão. Me desculpe. Essa é a grande multidão. Pré-milenismo histórico. Os dispensacionalistas, não importa qual seja, pré-tribulacionista, mesotribulacionista ou pós-tribulacionista, todos eles acreditam que são cristãos convertidos na tribulação, no pré-tribulacionista, após o arrebatamento. Então, a igreja foi arrebatada, instaurou-se o período de 7 anos de tribulação, essa multidão vem desse período. Eles creem nisso. Quem segue essa linha crê assim. O dispensacionalista mesotribulacionista são os convertidos no meio da tribulação após o arrebatamento. Então é uma parte final da tribulação. Alguns anos restantes da tribulação após a igreja ser arrebatada no meio da tribulação. Os pós-tribulacionistas, dispensacionalista pós-tribulacionista, acreditam que são os convertidos na tribulação antes do arrebatamento, tendo um conjunto de pessoas durante esses 7 anos que foram arrebatadas também com toda a igreja para Cristo. Então são todos nesse período que passaram pelos 7 anos da tribulação. Os amilenistas acreditam que a totalidade dos salvos em todas as eras. Todos. Não importa, porque eles acreditam que a tribulação é um período como um todo. E os pós-milenismo acreditam que é a igreja triunfante ao longo da história, bem parecido com os amilenistas. Então, vamos focar novamente no que é comum para todos. É a segurança eterna, novamente. Versículo 17 reforça que o Cordeiro é o nosso pastor. Deus promete suprir todas as necessidades de seu povo. Nunca mais terão fome nem sede. O Cordeiro os guiará às fontes de água viva. E Deus enxugará toda lágrima de seus olhos. Essa é a promessa
é o cumprimento final da segurança e proteção. Então nós vemos a fidelidade de Deus. Destacamos em primeiro lugar a fidelidade de Deus que ancora essa segurança. Em segundo, traz segurança eterna, não só terrena, mas para o futuro, porque nosso pastor é o Senhor Jesus Cristo. Ele nos guia, ele cuida de nós. Com isso, nós chegamos ao nosso segundo princípio. Jesus garante nossa segurança eterna. Jesus garante nossa segurança eterna. A segurança eterna de Cristo nos liberta do medo e da incerteza, garantindo que nossa salvação é segurada, é segura e que estaremos com Ele na presença dele para sempre. Ele é fiel. Nós não somos fiéis como Ele é fiel. Ele é a totalidade da fidelidade. E Ele nos dá segurança. Em Cristo nós temos segurança. Somos selados pelo Espírito Santo. João 10, 27 e 29. O Cordeiro garante a segurança eterna de suas ovelhas que jamais se perderão. Romanos 8, 35 a 39. Nada pode separar os santos do amor de Deus, mesmo em meio à tribulação. Efésios 1, 13 e 14. O Espírito Santo é o selo da salvação, garantindo que os santos perseverem. Mateus 24, 13. Aquele que perseverar até o fim será salvo, reforçando que a perseverança é o fruto da graça de Deus. Como aplicamos isso? Aplicamos essa verdade, essa esperança, essa promessa e compartilhamos o que esperamos, a nossa promessa. Como saber que você é selado pelo Cordeiro transforma a sua visão sobre as tribulações que você enfrenta hoje? Se a salvação pertence a Deus, como isso muda a forma como você confia nele ao invés de seus próprios méritos? Como a promessa de consolo eterno em Apocalipse, versículos 17, fortalece sua esperança em tempos de sofrimento? Você está vivendo como alguém que pertence à multidão que adora o Cordeiro diante do trono? Tenha um ótimo período de férias. Nos vemos no ano que vem. Que Deus abençoe seu Natal, seu Ano Novo e que você possa voltar em janeiro com muita disposição em continuarmos a explorar Apocalipse e Deus nos dirigir, nos abençoar com sabedoria. Tenha um grande final de ano e estaremos em oração por vocês. Deus abençoe. Até o ano que vem.